tarde a todos. A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez, felicidade imensa estar aqui na casa do Senhor para podermos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Apesar de todas as dificuldades, todos os problemas que temos passado, cada ser humano tem passado, mas Deus está no controle de tudo. Na verdade, Ele está no controle da vida de cada um de nós. É por isso que aqui estamos mais uma vez, porque somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Irmãos, essa semana, quando a Júlia me falou que eu iria iniciar o culto, eu pedi a Deus uma palavra, e como sempre, a palavra dele se renova a cada instante. É um salmo que é bem conhecido, mas a palavra de Deus se renova a cada instante, né? Eu falei. Então, ele me deu o Salmo 121 para que eu possa compartilhar com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, o Salmo 121, que é um salmo de cântico de fé e confiança em Deus. Quando o salmista, né, ele estava agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tinha feito na vida dele. E nós sabemos que conosco não é diferente. Nós temos que agradecer a Deus por todos os momentos da nossa vida. Pois vem tribulação, vem perseguição, vem as lutas, mas nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Amém, irmãos? Podemos ler? O Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós sabemos que o nosso socorro está em Cristo Jesus. Não é verdade? Então, nesta tarde, iniciando a noite, vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor, porque toda honra pertence a Ele. Não adianta nós queremos fazer alguma coisa pelo homem. Nós temos que fazer alguma coisa por Deus, pois Ele fez uma coisa que acho que ninguém aqui teria coragem de fazer, que é dar a vida por outra pessoa. E Ele deu a vida por nós. Por isso que o motivo de estarmos aqui agradecendo a Deus. E também vamos orar e pedir a Deus pelos irmãos que não puderam vir, para que no próximo culto, né, estejam aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Bendito Deus, meu Pai Celestial. Nesta tarde, Senhor, estamos aqui, Senhor, porque somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti pela vida que o Senhor tem nos concedido, pela saúde, pelo alimento de cada dia, Senhor. Senhor, eu te peço neste momento, Senhor, que nós, como os pecadores, perdoas as nossas iniquidades e os nossos pecados. Que o Senhor possa, nesta tarde, trabalhar com o Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, sair daqui cheio do Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, fazer segundo a Tua vontade. Pois se nós fizermos a nossa vontade, Senhor, não te agrada. Então, quero que o Senhor faça, que nós possamos fazer segundo a Tua vontade. Que o Espírito Santo comande a vida de cada um dos Teus servos que aqui estão. E aqueles também, Senhor, que estão em casa, que não puderam vir. Olha para cada um deles. Aqueles que estão enfermos, Jesus. Eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode curá-los. Senhor, que nesta tarde, Senhor, eu não quero te pedir muita coisa, eu só quero te pedir que o Senhor continue conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Bem amados, que nessa tarde nós viemos adorar o Senhor, agradecendo a Ele por tudo, amém? Só Ele é digno de receber a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão. Então eleve seu pensamento mais uma vez ao Senhor e comece a adorar Ele. Comece a declarar palavras de adoração, de louvor e exaltação ao Santo Nome.
Eu sei que estás aqui. Eu posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Eu sei que estás aqui. Eu posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E toca nos meus olhos, pois quero te ver. Eu sei que estás aqui. Eu posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Eu sei que estás aqui. Eu posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Declara filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, pois quero te ver. Viva eu quero te ver, pois quero te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois quero te ver. Sei que estás aqui. Olhos ao Senhor, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor.
sei que sabes posso sentir o teu calor. Vem me envolver, constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois quero te ver, quero te ver, te ver, quero te ver, pois quero te ver. Toca nos meus olhos, quero te ver, te ver, quero te ver, te ver, pois quero te ver, pois quero te ver. Toca nos meus olhos, quero te ver. Senhor, ninguém se expresse perante o Senhor. Espírito, seja realizado o santo nome do Senhor. Tu és adorado entre as nações, amém. Só a igreja declara que te vê. Pois quero te ver, pois quero te ver. Toca nos meus olhos, quero te ver. Continua orando, Senhor. Continue exaltando o santo nome do Senhor. Jesus, oh Jesus, grande e exaltado, acima de tudo. Jesus, oh Jesus, grande e exaltado, acima de tudo. Jesus, oh Jesus, grande e
acima de tudo. Jesus, oh Jesus, grande e exaltado, acima de todo. Consumasse teu poder e passasse a reinar. E os filhos dos homens se submetem a ti, aqui neste lugar. Principados e potestades reconhecem tua autoridade. Tu és o Senhor. Tu triunfaste em justiça nos céus e na terra. Eu te adoro. Eu te adoro. Adoração. Eu te adoro. 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 Glória ao santo nome do Senhor. Jesus, oh Jesus, adoro aquele grande e exaltado, acima de tudo, acima de tudo. Jesus, oh Jesus, grande e exaltado, acima de todos, acima de tudo. Se tu és Senhor, Jesus, oh Jesus, grande e exaltado, grande e exaltado, acima de tudo. Jesus, oh Jesus,
neste lugar, Senhor. Eu te adoro, Adora o Senhor, Espírito eterno. eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Eu te adoro, Seja livre e se expresse perante ao Senhor. eu te adoro, eu te adoro, estás assentado no trono e ao Cordeiro Adora o Senhor, Espírito e verdade. seja louvor ao que estás assentado no trono e ao Cordeiro seja louvor, seja seja a glória, seja o domínio Pelos séculos dos séculos. pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declara todo poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, e alcançará por ti. Poderoso Deus, poderoso e ao Cordeiro seja louvor, Ao que estás assentado. ao que estás assentado no trono e ao Cordeiro seja louvor, Declaração, seja a honra. seja a honra,
seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, o domínio, seja o domínio dos séculos dos séculos. Suspira, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Como a costa suspira pelas águas, como a costa suspira, tenho sede de ti. Declaração, abra minha boca e suspiro, abro minha boca e suspiro, abro minha boca e suspiro. Anseia por ti, minha alma anseia por ti. Abro minha boca e suspiro, minha boca. Nós ansiamos pela tua presença, Senhor. Nós ansiamos pelo teu Santo Espírito. Como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Como a costa suspira pelas águas, tenho sede de ti. Seja cheio do Espírito Santo. Abro minha boca e suspiro, abro minha boca e suspiro. Minha alma anseia por ti. Se declara que você tem sede do Senhor. Abro minha boca e suspiro, tenho sede de ti.
A nossa alma anseia por Ti, Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você. Quanto tempo você não tem chorado? Quanto tempo você não tem se derramado na presença do Senhor? Quanto tempo você não sente mais o calor do Espírito Santo sobre a sua vida? Então somente adora o Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração através desse louvor. O seu coração. Glorifica o nome do Senhor. Queremos ser atraídos, ó Deus. Atrai só nosso coração, Senhor, perto de Ti. Queremos ser atraídos pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu amor, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que sem Ti, sem Teu Santo Espírito em nossas vidas, não há valor em nós mesmos. Então nessa tarde, Senhor, queremos declarar, atrai nosso coração para perto de Ti, Senhor. Não se canse de adorar o Senhor. Então somente se entregue em adoração. Declara comigo. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Na tua presença tudo que eu preciso. É a tua presença, Senhor. A tua presença é meu maior valor.
és meu amigo. Então somente adora ao Senhor e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior. Declara, Senhor, atrai meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Tudo que eu atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida. Declara ao Senhor, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, e pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Declara, Senhor, a tua presença eu necessito. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Rasga os céus e declara ao Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Traz o nosso coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai
Aleluia. Shalom. Graças a Deus, né? Estamos felizes, amém? Por estarmos mais um dia na presença do Senhor, na casa do Senhor, para adorarmos e bendizer o seu santo nome. Glória a Deus. A pastora, né, já botou lá no grupo, lá, agradecendo a oração, né, de todos, pela pequena Kathleen, amém? Graças a Deus ela está em casa, amém? Não sei se ela vem amanhã ou talvez no meio da semana ainda, amém? Peço aos irmãos que ainda continuem orando, amém? Pela família de Cleide, seu esposo e sua filhinha, amém? Deus sabe todas as coisas, amém? Ela está bem, mas a família ainda precisa de oração. Glória a Deus. Nós sabemos que o Senhor, Ele está no controle de tudo e Ele pode todas as coisas, amém? O inimigo, ele insiste, mas nós temos o leão da tribo de Judá que está em nossa volta para nos guardar e nos proteger, amém? Glória a Deus. O inimigo é tão insistente e nós somos filhos de Deus, desistimos tão fácil, né? Então precisamos aprender a perseverar mais na fé. Glória a Deus. Amém? Amados, continuamos, né? Todo domingo, testemunho, amém? Hoje, amém? Seria Evangelista Alex, né? Mas por algumas questões de logística, amém? O ministro Elber estará contando o seu testemunho hoje. E no próximo domingo, o Evangelista Alex, amém? Glória a Deus. Shalom. Amém. Chega a ser engraçado, né? Porque a gente estava aqui mais cedo no ensaio e aí Ramon falava comigo, ele vai contar o testemunho dele, que eu era pequenininho e eu ficava jogando bola na rua. Mas quando a gente vai ver a nossa história, quando a gente começa a ver o passado, o nosso passado, a gente começa a perceber que Deus, Ele é bom o tempo todo e não é à toa que Ele é bom. Amém? Então a gente começa a perceber que nós estamos onde estamos, nós chegamos onde chegamos, porque Deus, Ele permitiu em todas as coisas que nós estivéssemos aqui. Se eu for olhar para o passado do meu pai, da minha mãe, eles têm uma história. Se eu for olhar para meu avô, para minha avó, a parte de pai, a parte de mãe, eles têm uma história que, através da história deles, dos meus bisavós, dos meus tataravós, é que nós podemos chegar aqui nesse momento. Então, Deus, Ele é bom e não é à toa. Amém? Irmãos, eu vou começar falando sobre o meu nascimento. O meu nascimento, se comparado ao que hoje eu falo e falo brincando, né? Eu estava até brincando com minha mãe. Em algumas situações eu até cheguei a brincar com ela e dei risada, mas se fosse dos nossos filhos aqui, por exemplo, o Radassa, quando o Radassa começa a cansar, eu já sou mais tranquilo, porque eu acho que, tipo assim, Deus pode todas as coisas, mas Deus pode todas as coisas, mas vamos ter consciência. Então ela já começa a se preocupar mais do que eu em relação à saúde. E assim, desde o meu nascimento, antes de eu nascer, na verdade, a Bíblia diz, né, no Salmo 139, que Deus, Ele já tinha nos planejado antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. E eu tenho essa palavra no meu coração sempre, sempre. Então, desde antes de eu nascer, desde quando eu fui gerado, minha mãe, ela fala, olha, você está vivo porque Deus é Deus, porque se Deus não fosse Deus, você não estava aqui não. Então, desde quando eu estava no ventre dela, né, eu conversando com ela, que a gente tem que colher, né, o nosso relatório, e aí ela falou que houve um período, um momento em que ela estava chegando em casa, e nisso que ela estava chegando ela e meu pai, e aí apareceu uma cobra. Não é à toa que, pense num animal que eu tenho medo, não quero contar, cobra. E aí apareceu uma cobra na frente dela. Nisso que apareceu a cobra, ela pegou minha irmã e jogou por cima da barriga dela.
E eu era uma pessoa que inquieta, né? Eu não era uma criança no ventre quietinha. Ela disse que eu me mexia muito, futucava muito. Cara, tô aqui, viu? Tô querendo sair. E desde nesse ocorrido, eu parei de me mexer. Aí eu brinquei com ela. Isso daí foi Deus que me deixou sem vida por 24 horas para a senhora confiar nele. Então, ela falou que depois desse momento que ela empurrou minha irmã em cima da barriga, puxou, ela colocou ela em cima da barriga, que teve a pancada em cima da barriga, eu não me mexi mais. E aí foram 24 horas, não foi? 24 horas sem eu me mexer. E aí ela foi no médico. Aí chegou no médico, né? Foi fazer a ultrassom. Chegou a fazer a ultrassom. Pronto, numa consulta. E aí a médica fez a consulta com ela e foi examinar ela. E aí a médica falou: não, tá tudo bem com o bebê. Olha eu aqui de novo. Amém? Então, a partir disso daí, essas pequenas coisas que a gente olha assim, não são nada, a gente começa a ver a mão de Deus. Amém? E aí, depois, houve um período, estou falando assim das coisas mais, sabe, que ela contou que ela mais sentiu, porque eu era pequeno, então não tenho tanta consciência assim. Então, o que ela mais sentiu. E aí, minha irmã passou por um período em que ela precisou ser internada. Ela ficou de 6 a 7 dias internadas, 8 dias internadas. Ficou 8 dias internada, e logo após ela receber alta do hospital, isso eu tinha por volta de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. E logo após ela receber alta do hospital, quem ficou doente? E aí, 8 mais 8 são 16. Eu fiquei 16 dias internado. E aí chegou o 15º dia, os médicos falaram: olha, se ele não melhorar, porque eu estava com febre, suspeitaram que eu estava com febre tifoide, e os médicos falaram: olha, se a febre dele não diminuir, ele vai precisar ser transferido. E aí isso no 15º dia, no 16º, olha aí, ó, aqui sem febre. E aí eu sem febre, não precisei ser transferido e já recebi alta. Então, mais uma vez, acho que Deus falou assim: olha, bora ver se você confia em mim mesmo, né? Já parei de mexer na barriga. Minha irmã ficou 8 dias, eu fiquei 15. No 16º eu recebi alta, então Deus estava colocando ela à prova, não é? E aí, o tempo passou, nós nos mudamos. E tem coisa que eu lembro assim, que eu falo com as pessoas, e as pessoas falam: rapaz, eu falei até com o tio de Júlia esses dias, eu falando com ele: rapaz, os meninos de hoje, eles comem Danone, tem biscoito recheado. Eu lembro do dia que eu comi, foi café com farinha no almoço, meu amigo. Ah, você passou por... Passei. Tem coisa assim que para nós, né, século 21, não aconteceu, mas aconteceu. Então, o tempo se passou, e aí, com todas as dificuldades, com todas as lutas, né, nós fomos para São Paulo, isso eu lembro muito bem. Nós viajamos em 99 para lá. Nós viajamos, passamos um ano lá. E aí, nos anos 2000, nós voltamos. E nisso que nós voltamos, nossa avó, ela por parte de mãe, ela estava com câncer, e aí ela acabou falecendo devido a essa doença. E a vida continuou. E quando nós tínhamos, eu falo nós, a média do pessoal, né, das crianças que nós caminhávamos, tínhamos por volta de 11, 12 anos, entre 10 a 12 anos, nós ali na mesma rua Boa Viagem, né, nós estávamos ali e nós andávamos no meio de pessoas que nossos pais, eles falavam assim: olha, não quero você andando com fulano, com ciclano, com beltrano. Mas aí eles iam trabalhar, né? Não saia de casa. E aí nós fazíamos o quê? Saíamos.
E Deus me perdoe porque eu quero que meus dias sejam longos. E aí nós saíamos e nós andávamos com pessoas que eram nossos amigos, né? Nós crescemos juntos, nós caminhávamos juntos, nós brincamos juntos desde de novinho, então eram nossos amigos. E aí na igreja Batista da Geovanici, Igreja Batista Geovanici, era a igreja que foi implantada ali na igreja, antes era a Igreja Apostólica, depois Igreja Batista Geovanici, onde nós nos convertemos. E aí nesse período eu lembro muito bem que, não sei se os irmãos sabem, mas quem já brincou aqui daquele período, 2 toques. Eu toco para lá, você toca para cá, toca para lá, toca para cá e chuta no gol. E aí a gente fazia 2 toques na frente da igreja, irmão. Na frente da igreja tinha a porta da igreja lá, né? E aí os meninos que brincavam disso, um deles, a gente chutava a bola na porta da igreja e a gente não queria saber, mas se hoje um menino chutar a bola na porta da igreja, o menino se respeite, que aqui é a casa de Deus. Hoje eu falaria isso. Mas quando eu tinha essa idade, eu fazia a mesma coisa. E por muitas vezes eu cheguei a quebrar a lâmpada da frente da igreja. Muitas vezes chutando a bola lá. Meu pai, a cara de meu pai e de minha mãe aqui. E por muitas vezes a gente chegava a quebrar, mas a gente não estava nem aí, porque a gente era criança e quando a pessoa responsável por abrir a igreja chegasse, já ia estar a lâmpada quebrada lá. E aí o responsável ele não ia achar. E nós continuamos, que nada, rapaz, deixa aí o pastor, aquela velha história, o pastor tem dinheiro, o pastor pega o dízimo de todo mundo. Isso com 11, 12 anos. Com 11, 12 anos nós já falávamos isso. E as pessoas que nós andávamos, muitas delas ficaram viciadas em drogas, muitas delas já partiram e muitas delas enlouqueceram por causa do uso de drogas. E muitas delas foram presas. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Amém? E nós nunca usamos droga. A gente fez um bocado de coisa ruim. Que se for contar aqui, não é testemunho, é testemunho. Né? Nós já aprendemos a entrar no mercado e pegar o que não é nosso. Né? Aprendemos a fazer isso. E aí a gente fazia e era uma coisa natural. Então, irmãos, se nós continuássemos nesse mesmo caminho, se nós continuássemos nessa mesma trajetória, onde nós estaríamos hoje? Não é? Então, o tempo se passou e na mesma igreja que eu chutava a bola na frente, né? Na mesma igreja que a gente brincava de 2 toques, que eu quebrava a lâmpada e deixa aí que o pastor conserta. Um rapaz chegou, Cleiton, ele chegou assim, aí estava eu, meu primo e mais um amigo sentado assim na porta da igreja. Aí ele chegou na porta da igreja, aí ele fez assim, ó, você. Aí eu falei, rapaz, entregaram a igreja. Aí ele falou, me ajuda aqui por favor. Para que ele estava pedindo ajuda? Para trocar uma lâmpada de dentro da igreja. Eu falei, isso é sério? Para trocar uma lâmpada aqui dentro da igreja? É porque a lâmpada está queimada aqui, eu preciso da ajuda de vocês. Tá. Aí vamos nós. Aí trocamos a lâmpada da igreja. E uma coisa que eu não falei ainda é que eu comecei a tocar bateria com 7 anos. Né? Tipo, eu sentei, não tinha ninguém para tocar no ensaio das crianças, num período que eu era da Assembleia de Deus, antes de nós irmos para São Paulo. E aí não tinha ninguém para tocar bateria, aí um sentou, não conseguiu sair do lugar. Eu sentei e toquei. E aí depois disso comecei a tocar bateria na igreja. Voltando para a troca de lâmpadas. Aí depois que nós trocamos a lâmpada, tinha uma bateria lá, uma bateria bem feinha mesmo, uma bateria, sabe? Aí, graças a Deus por todas as coisas. Aí eu peguei, sentei no banco e aí comecei a tocar a bateria. E aí esse irmão que chamou a gente para trocar a lâmpada, ele ficou observando e tal, aí pegou e chamou de novo, e chamou o menino que
E aí nos colocou lá sentado. E aí ele vou ler uma palavra para vocês. E aí ele leu uma palavra. Qual foi a palavra? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, depois que ele leu essa palavra, o que foi que ele falou para a gente? Vocês querem aceitar Jesus? Aí eu olhei para a cara do menino e falei assim, esse cara tá, eu na minha mente, eu falei, esse cara é maluco. Eu pensei aí, aceitar Jesus para quê? Para que aceitar Jesus? Aí ele pegou e falou, sério, eu estou falando sério com vocês. Aí eu já senti a pancada, né? Falei, rapaz, esse cara tá de brincadeira não. E aí, eu baixei a cabeça e fiquei assim, ó, olhando de canto de olho, deixa eu ver o que ele vai responder. Se ele disser que sim, eu digo que sim. Se ele disser que sim, eu digo que sim. Se ele disser que não, eu digo que não. Maria vai com as outras. João vai com os outros. José vai com os outros. E aí, quero. Aí eu peguei e falei, se ele quer, eu também quero. E aí, falei, quero. Aí, fizemos a oração de confissão na igreja, que eu brincava de 2 toques, que eu quebrava a lâmpada da igreja, que eu falava para o pastor, que ele bafava o dinheiro do pessoal, que ele roubava o dinheiro do pessoal, dos dizimistas. E aí aceitamos a Jesus. E outra coisa, do pastor que era tio da mulher que eu sou casado hoje. Ainda tem essa de sobra. E aí aceitamos a Jesus. Aí eu cheguei em casa e minha casa era uma disputa. Quando falava de instrumento, meu pai falava de eu tocar cavaquinho e minha mãe falava de eu tocar violão, porque meu pai pensava em eu tocar pagode. Era ou não era? E minha mãe pensava em eu tocar louvor para o Senhor. Então tinha essa divisão. Pois bem, e muitas vezes quando eu contei isso aqui, eu falei que eu ainda ia ter a oportunidade de falar isso perto do meu pai, não foi? E aí cheguei em casa e falei, aceitei a Jesus. Aí minha mãe, glória a Deus, aleluia. Aí meu pai olhou assim, como é? Você aceitou a Jesus? O senhor lembra disso? Se o senhor não lembra, eu lembro. Então você aceitou a Jesus? Tipo assim, duvidou, eu quero é prova. Aí eu coloquei aquilo no meu coração. Ah, pois eu vou para a igreja. Por causa dessa palavra eu falei, eu vou para a igreja. E aí, quando nós tínhamos aceitado, o rapaz falou com a gente, olha, na quinta-feira, isso foi numa quarta, e na quinta-feira teria culto. Aí ele falou assim para mim, olha, na quinta-feira você vem aqui e diz que eu mandei vocês aqui, que vocês aceitaram a Jesus ontem. Pois bem, aí chegou o pastor, né? Era o pastor William, o tio da minha amada esposa. Aí ele chega lá, e aí eu me apresentei, né? Aí ele falou, legal. Ele aguarda aí que um rapaz vai chegar. Daqui a pouco me chega um rapaz lá, que me viu crescer. Ivan. E aí esse rapaz, ele pegou, bem. E aí falou comigo, começou a conversar comigo. Aí daqui a pouco, eu contei a ele a história que tinha acontecido, né? Que eu tinha aceitado a Jesus, que eu ia fazer parte daquela igreja, como uma criança contando. Não da maneira que eu estou falando. Aí ele falou, que legal. Aí fomos na minha casa. Aí ele começou a conversar com meu pai. O senhor lembra? Ele começou a conversar com meu pai, começou a conversar com minha mãe. Tá, rapaz, estou feliz, estou alegre. E a partir daí que as coisas começaram a fluir como Elber cristão. Porém, era aquele famoso crente Raimundo. Era aquele famoso crente Raimundo, né? Chegava de dia, era o baba, e soltava tudo quanto é tipo de palavrão, mas na hora do culto eu estava lá. Na hora do culto eu estava lá. Senhor, me perdoe. Criança, né, irmãos? Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Enfim, a partir a partir disso daí, começou-se uma caminhada no Evangelho. Eu cresci em berço evangélico. Nós crescemos na igreja, né? Vamos para a igreja hoje, vamos, eu vou com prazer, minha mãe. E ela puxava na orelha, que o meu prazer era tanto de estar na igreja, que ela era pela orelha, né? Que ela puxava. Então, nós começamos
a caminhada até chegarmos aqui onde nós estamos hoje. E aí, depois começamos a ensaiar. Ramon tinha se chegado também. E aí, todo mundo da igreja, todo mundo da rua estava na igreja. Todo mundo era crente. De dia era ímpio, mas na hora do culto todo mundo era crente. E aí nós começamos a participar do grupo de louvor, que não tocava nos cultos, só era ensaio mesmo, grupo de louvor. Até que um dia, o baterista oficial, Fábio, irmão da nossa diaconisa Cirlei, ele precisou preencher uma papelada para o encontro. Você é muito detalhista, né? Demorando? Aí, esse irmão, ele precisou preencher uma papelada para ir para o encontro. E aí, quem que vai tocar bateria? Elber. Aí, botou o Elber para tocar. Aí, desse dia para cá, Elber não parou de tocar mais. Daqui a pouco, me apresentaram um meia-lua. Aí, quem está tocando meia-lua? Ramon tocando meia-lua, Elber tocando bateria. E aí, nós estávamos lá, tocamos. Ok, e aí, quando ia ter culto de criança, a gente tocava. Era o grupo oficial das crianças. A gente tocava. E aí, logo após esse período, vou adiantar um pouco os passos aqui. Nós tocamos, e aí o Ministério de Louvor ele começou a se consolidar. Só que nesse período, a pessoa que me ganhou para Jesus, ela não era mais de Jesus, ela não estava mais na igreja. E aí nós passamos a ser discipulados por outra pessoa. E aí, com o passar do tempo, essa outra pessoa que foi Ivan, ele não estava mais na igreja também. E aí quem passamos a discipular o pastor, quem é hoje o pastor, Edinaldo. Ele era o líder responsável pelos jovens. E aí, não, nesse período ainda não. E aí, ele passou a nos acompanhar. E aí nós fomos caminhando, e houve um período em que o antigo líder de louvor, né, porque quando eu cheguei não existia líder de louvor, nem nada desse tipo, mas houve um período em que o antigo líder de louvor, ele precisou viajar. E aí isso que ele foi viajar, nem eu, nem Ramon nunca tínhamos pegado um microfone para a gente ministrar o louvor, nunca na nossa vida, nunca. A gente só fazia tocar. Nisso o Ramon tinha aprendido a tocar violão, e tocar na meia-lua, e violão e meia-lua, e eu tocar na bateria, e eu tinha aprendido outros instrumentos também. Então, ele precisou viajar, e aí falou comigo, Elber, você fica aí na frente do louvor. Aí eu, tá certo, tudo bem. E aí nós fomos ficar na frente do louvor. Aí cantamos a nossa primeira música, ministramos, né? E aí, conforme o tempo ia passando, a gente ia se aprimorando, depois que Ramon começou a cantar também, e aí Ramon foi embora, e eu fiquei, deixa eu ficar aqui só na bateria, ou na guitarra, ou onde estiver precisando, é o antigo Severino, né? Onde precisar, a gente faz. O que precisa, a gente faz. E aí, o Ministério de Louvor se estruturou mais, e aí nós crescemos no grupo de louvor, aí chega um período em que a gente está na fase de escola, e aí a gente já começa a querer namorar, e aí a menina, que eu sou casado, né? Na época a menina, ela ia para a igreja atrás de mim e tal. Ela ia para a igreja, ficava com aquele olhar e tal. Aí tudo bem, enfim, tivemos nossas lutas, nossas dificuldades e enfim, casamos. Depois que casamos, tivemos nossas batalhas, ela já contou aqui o testemunho dela, o nosso, né? E aí tivemos a nossa guerra espiritual. E se passou o tempo, eu vou contar isso aqui porque acho que os irmãos não sabem. Nós, Júlia, desde quando nós nos casamos, ela nunca tomou remédio. E assim, é um testemunho duplo, né? E aí, uma certa feita que ela foi para o ginecologista, a ginecologista falou para ela assim, olha, você está com, era um tipo de caroço, né? Uma coisa assim, tipo um cisto no útero. E isso, se você não tratar, você não vai poder engravidar. E aí, eu, como sempre, está nas mãos de Deus. Ponto. Está nas mãos de Deus. E aí ela já ficou meio balanceada. E um determinado dia eu comprei a coxinha abençoada.
eu comprei uma coxinha e Júlio não suportava a coxinha. Eu comprei uma coxinha e aí eu olhei para a Júlia assim no posto, eu, rapaz, tá meio largo aqui, viu? A cintura dela meio larga. Aí ela me deu um pedaço de sua coxinha, eu dei um pedaço da coxinha para ela. Só que ela não me devolveu a coxinha porque ela comeu a coxinha toda. Aí eu falei, rapaz, esse negócio tá estranho. E a ginecologista disse que ela tinha que tratar porque ela não poderia engravidar. Eu falei, tem alguma coisa estranha. Aí, vamos fazer o exame, teste de gravidez. Vamos. Chegou lá, deu positivo. Eba, alegria. Eu liguei para a avó, você é pai. Aí eu vou, é mesmo, que alegria. Aí a gente ficou naquela alegria, né? Ele de lá do trabalho, eu de cá, na frente da igreja. Eu estava na frente da igreja, ele estava no trabalho ainda. Aí, ok. Aí Júlio vai fazer o exame, meu Deus do céu. Quando vai fazer o exame para ver, né? A criancinha, o bebezinho. Aí o doutor chega assim, não tem nada aqui não. Vocês estão enganados, não tem nada aqui não. Pode sair. Como assim? A gente faz exame e não tem nada? E aí, a gente saiu de lá e eu olhando para a cara de Júlio. E na hora que ele me falou, meu semblante que estava assim, fez assim. E o de Júlio ficou normal. Só que na rua, o meu ficou mais tranquilo, porque Deus é dono de todas as coisas. Deus tudo pode fazer. Estou tranquilão. Só que quando chega na rua, quando a gente vira a esquina, ai, meu Deus do céu! E aí Júlio começa a chorar no meio da rua. Eu falei, que é isso, meu Deus? O que é isso? A mulher começou a chorar no meio da rua. Eu falei, e agora eu faço o quê? Essa vergonha eu não posso passar. Aí depois eu encostei minha cara, aí abracei ele. Rapaz, fique tranquila. Aí nós chegamos em casa. E aí Júlio deitou na cama. Aí eu falei, maninha, vem aqui, pelo amor de Deus, que Júlio está aqui chorando o tempo todo e não quer parar de chorar, não quer parar de chorar. E aí, nessa minha mãe, Júlio, fique tranquila, que ainda é novo, tá novo. Não precisa se desesperar, não, rapaz. O exame não deu que você estava grávida. Fique tranquilo, rapaz. E assim, na família, nós temos relatos de pessoas que não conseguiram ter filho. Então, aquilo ali a gente já ficava já com receio, né? Só que aí o tempo foi passando, o que era um pontinho que o médico não tinha visto. Na semana seguinte, nós fomos em outro médico fazer ultrassom. Quando chegou lá na ultrassom, a médica atendeu ela, porque eu estava trabalhando, atendeu ela super bem. E aí ela falou, tem lá sim o bebê, tem o bebê sim. Aí ficou naquela alegria, né? Tá aqui a bebezona, Tá aqui nossa bebezona de 6 anos. Amém? Então, isso é só um resumo para os irmãos entenderem, né, que a palavra que eu acho que ela prevalece em cada testemunho, desde quando a gente nasce até nós morrermos, né, que foi, acho que no estudo que o evangelista Ramon falou, né, em relação a nós, que o ciclo da vida natural é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, né, e morrer. Então, o nosso ciclo até aqui, eu acho que o nosso ciclo ele se resume em apenas uma palavra: propósito. Propósito. Amém? Porque desde o início até aqui, então, é propósito do Senhor. Né? Aí se eu for começar a contar essa história, eu vou começar a contar de que como foi que meu pai voltou, o tempo que minha mãe orou, e aí a gente vai parar aqui, e aí se todo mundo for contar, a gente vai precisar de um mês mais ou menos intermitente, para cada um contar seus testemunhos, né? Então, basicamente, por hoje, nesse momento, é só isso, amém? Glória a Deus. Em todos os momentos, né? Cada momento, cada testemunho, nós só conseguimos ver uma coisa: o Senhor é fiel. E Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Amém? Muitas vezes passamos por situações que pensamos em desistir de tudo, pensamos em abandonar, muitas vezes até deixar de viver. Meu Deus, me tira a minha vida. E muitas das vezes isso está nos preparando para algo maior.
Amém? Peço que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 19. Amém? João, capítulo 19. Glória a Deus. Capítulo 19, versículo 1 a seguir. Rapaz, quando a gente fica velho, é uma luta, viu? A gente não sabe se enxerga melhor com óculos, sem óculos. Eu olho para lá, não enxergo nada. Olho para aqui, já consigo enxergar alguma coisa. Se eu boto óculos, enxergo lá, já não enxergo aqui. Meu Deus. Aí, quando a gente vê as pessoas mais velhas, né? Quando víamos, né? Aí as pessoas mais velhas olhando assim e falam, oxe, meu Deus, meu velho está caduco, ó, mas não sabe. E todos nós passamos por isso. João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1 a seguir. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Quem não achou, acompanha aí pelo projetor. João, capítulo 19, versículo 1 a seguir, que diz assim. Vai ser uma leitura um pouco longa, mas vai ser bom. Que diz assim: Jesus é condenado à morte de cruz. Então Pilatos pegou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, formaram uma coroa de espinho e puseram em sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. De novo Pilatos saiu e lhe disse: Vede, eu o trago para vós, para que saibais que não acho nele crime algum. Quando Jesus saiu, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura, Pilatos lhe disse: Eis o homem. Vendo os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: Crucificam, crucificam. Mas Pilatos respondeu: Tomai vós e crucificai-o, eu não acho nele crime algum. Responderam os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Tendo Pilatos ouvido esta declaração, mais atemorizado ficou. Entrando de novo na residência oficial, disse a Jesus: De onde vens? Mas Jesus não deu resposta. Disse Pilatos: Não me respondes? Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? E respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Que no caso está se referindo a Caifás. Desde então, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam a gritar: Se soltares a este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei se opõe a César, o grande rei da época. Ouvindo Pilatos essas palavras, levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata, ou talvez na sua versão esteja Gabatá, que é o mesmo que varanda, uma área de julgamento externa onde tem um assento para o juiz, o rei, seja lá como for. Era o dia da preparação da Páscoa, no caso era uma sexta-feira, e quase o meio-dia, disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritaram: Fora, fora, crucifica-o. Perguntou-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? E responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão a César. E finalmente Pilatos o entregou para ser crucificado. Amém? Amados, nós vemos aqui uma narrativa de algumas horas, que antecederam quando Jesus ia ser chicoteado e para ser crucificado. E amados, nós vemos aqui um diálogo, quando os principais dos judeus sacerdotes, os principais líderes, eles trouxeram Jesus, como a religiosidade deles, eles colocavam mais importante do que o maior erro que eles estavam cometendo, que era matar a Jesus. Uma Bíblia diz que ele veio para o que era seus,
mas os seus não receberam. E todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E pela religiosidade eles não entraram, entregaram ele a Pilatos. E ele foi para o julgamento, para a sala do julgamento. E o que aconteceu? Ali houve o diálogo entre Jesus e Pilatos e Jesus. E Pilatos começou a interrogar, vendo aquele homem em silêncio, aquele homem que estava em um momento de sofrimento, em um momento de dor, e que até o próprio Pilatos não conseguiu ver nele maldade, e começou a questionar: fale alguma coisa, quem tu és rei. Aí ele: não, você está dizendo por você mesmo ou porque você ouviu? Falou Jesus para Pilatos. E Pilatos: não, diga alguma coisa para se defender, você ainda não entendeu que eu tenho autoridade para te matar, eu tenho autoridade para te soltar? Porque Pilatos não viu, Pilatos queria ver dele uma palavra para que pudesse soltar. E a Bíblia diz que Pilatos, quando saiu, ele saiu da sala do julgamento, e ele foi para fora falar com os sacerdotes que não quiseram entrar, porque eles não poderiam se contaminar, porque era sexta-feira, eles estavam na preparação para o dia sabático, para o momento sabático, o momento santo para eles, e eles não entraram, ficaram de fora. E Pilatos falou assim: rapaz, mas eu não vejo mal nesse homem. Não, mas porventura você não é amigo de César, porque ele disse que ele é rei. Ele está se comparando a César. E por lei, qualquer pessoa que se compare a César tem que ser morto. A Bíblia diz que nesse momento até Pilatos ficou em um momento difícil. E a Bíblia diz que os judeus, eles desejavam a morte de Jesus, porque ele se ousou, segundo eles, dizer que era o Filho de Deus, e eles não aceitavam, porque até hoje os judeus eles ainda aguardam o Messias. Até hoje muitos judeus eles não aceitam esse Jesus que nós temos hoje como Salvador, que veio de lá. Muitos deles não aceitam e aguardam o Messias. Então, por quê? Porque eles queriam um Messias de grande poder político, de autoridade, que trouxesse Israel para o centro das atenções, talvez o centro da potência mundial. E não foi isso que Jesus veio trazer para aquele povo. Mas Jesus ele veio trazer as boas novas, ele veio trazer o Evangelho, que trazia a libertação, que trazia a restauração, que trazia a vida e trazia novamente a ligação entre o homem e Deus. Mas eles não o aceitavam e por isso eles gritaram dizendo: solta Barrabás e crucifica o Nazareno. E como já falei, né? Porque ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, o povo de Deus. Mas a todos quanto o aceitaram, todos os gentios, de uma forma geral, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E por isso, hoje nós temos o poder e o direito de serem chamados filhos de Deus, porque a graça, a partir daí, se abriu a todos. A graça, a promessa de Deus, o povo escolhido, que era só aquele povo, ele abriu-se a todos os povos, e a todos nós, hoje, podemos aceitar a graça e fazer parte dessa grande família de Deus. Amém? E assim, muitos dos judeus, muitos daquela época, não aceitaram a graça, não aceitaram aquilo que Jesus ele veio trazer para ele. E é muito comum hoje nós recitarmos essa palavra, é muito comum hoje nós muitas das vezes dizemos, não, mas eles não aceitaram, como é que pode? Aquele povo que viveu do lado de Jesus, aquele povo que viveu os milagres, que viu a transformação, que viu tantos milagres, tantas obras realizadas, curas, sinais e prodígios, e muitos desse povo teve o seu coração duro e assim não aceitaram. Mas, amados, infelizmente, não tem sido diferente em nossa geração, não tem sido diferente nos dias de hoje. Quantos de nós, todos os dias, temos tido a oportunidade de aceitar a Jesus, a cada dia confessar a nossa vida, os nossos pecados, nos arrependermos, e a cada dia, muitas das vezes, continuamos crucificando Jesus, fazendo o quê? Continuando na vida, na prática do pecado, continuando na vida do erro. Amados, mas tudo isso por quê? Porque na maioria das vezes, e muitas das vezes, não entendemos
não entendemos o real poder da graça. Amados, nós vemos dois personagens da Bíblia que viveram isso e tiveram atitudes e escolhas completamente distintas. E isso mostrou-se, cada um a forma que ele viu e recebeu a graça de Cristo. Amados, Judas, como traidor de Jesus, ele não suportou a dor de ter traído o Messias e foi lá e retirou a sua própria vida. Amados, mas quando nós paramos e vemos Pedro, também que era um discípulo que estava ali, que prometeu há algum tempo, quando estava reunido com os discípulos, prometeu não negar a Jesus. Esse mesmo homem negou ao seu Senhor, negou e confirmou a negação, que não conhecia, que não servia, que não era um seguidor. Mas a Bíblia nos diz que Pedro, ele se arrependeu e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho e se tornou um dos primeiros grandes ganhadores de almas, quando nós vemos a partir de Atos. Amém? Pedro, ele recebeu e ele entendeu a graça. E infelizmente muitos de nós, muitas das vezes, temos agido como Judas. Assim como Pedro errou, mas assim como Judas, muitas das vezes temos jogado uma pedra sobre nossas vidas, colocado o pecado acima de tudo em nossas vidas. Temos esquecido que a graça de Jesus, ela é maior em nossas vidas. Temos esquecido, como eu estava conversando com o evangelista na terça-feira, quando ele pronunciou uma palavra, eu falei assim: rapaz, há quanto tempo não se ouve essa palavra nas igrejas? E ele falando a respeito do temor, dando explicação. Amados, já não se fala mais em temor. E nesse momento, quando alguns irmãos deram, expressaram a sua palavra, a sua explicação, o seu entendimento, como estava falando, que a questão do temor, ela traz também o entendimento e o reconhecimento da autoridade. Quando temos temor a Deus, não é no sentido totalmente literal, no sentido de temer, apesar que, como eu falei na terça-feira, eu repito, seria bom se temêssemos a Deus, porque Jeová é terrível. Deus é um Deus de amor e graça, mas Deus também é um Deus de justiça. E quando Ele faz justiça, Ele é terrível. Amém? E muitas das vezes não entendemos essa graça. E aí não entendemos o real sentido do temor. Porque o que é o temor? O que é o temor? É quando eu reconheço que Deus, Ele está acima de tudo, que é inquestionável. É como um soldado que está perante o seu comandante, que ele recebe uma ordem e ele simplesmente acata. É como um pouco do que o ministro Elber falou. Se entendêssemos o que realmente é a graça, existiria muito menos pessoas com depressão, existiria muito menos pessoas que tirariam as suas próprias vidas, existiriam muito menos pessoas em conflitos pessoais, existiriam muito menos pessoas com crise existencial, porque quando entende-se que a graça é um favor imerecido, aí sim entenderíamos que mesmo sendo nós pecadores, sendo nós falhos, sendo nós, infelizmente, muitas das vezes, terríveis, mais pessoas, mas então entenderíamos que a graça de Deus é a razão de nós estarmos aqui. Mas, amados, infelizmente, muitos de nós não entendemos a graça, não entendemos a bondade, não entendemos a misericórdia de Deus e fazemos como o povo judeu. César é o nosso rei, o mundo é o nosso rei, a minha opinião é o meu rei, a minha vida, o que eu acho é o meu rei, é o que domina, as minhas escolhas é o que está acima de tudo. Mas, amados, precisamos entender que a graça de Deus, ela foi nos cedida. Agora depende de cada um de nós as nossas escolhas. Esse já é um debate teológico, de longas datas, Armínio, Calvino,
a graça é irresistível. Não, a graça é irresistível, uma vez salvo, sempre salvo. Aí vem Armínio, não, a graça, ela é irresistível. E nós seguimos, eu pelo menos, e acredito que a maior parte da igreja segue essa linha de Calvino, onde entendemos que a graça ela é irresistível. Como? O sacrifício de Cristo foi dado, mas como eu e você enxergamos, quantos de nós, muitas das vezes, desmerecemos, quando muitos de nós minimizamos a graça de Jesus, quando paramos e pensamos, eu me arrepender de quê? Eu mudar o quê? Eu deixar de fazer o quê? Eu faço bem aquilo que eu bem entendo, porque César é o meu rei. Porque quando perdemos a graça, quando não entendemos a graça, quando não entendemos o sacrifício de Jesus, a vida de Jesus ela não é suficiente para nossas vidas. Quando não entendemos a graça de Jesus, os mandamentos de Jesus não é para nós. Mas quando entendemos que o amor de Deus, ele é a razão de nós estarmos aqui, nós vivemos a nossa vida para Cristo. Amém? Amados, nesses últimos versículos, no versículo 15 que eu li, que diz assim: eles, porém, gritaram fora, crucificam. Perguntou-lhes Pilato: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão a César. Como foi dito esses dias, não lembro agora se foi pelo evangelista, foi pelo ministro, falando dos desigrejados, que é algo que tem se crescido muito. Pessoas que simplesmente acham que a igreja é uma perda de tempo. Que o que estamos fazendo aqui é uma perda de tempo totalmente desnecessária. Amados, e é por isso, infelizmente, até por muitas das vezes a vontade de acertar, muitas das vezes por vontade de viver o chamado de Deus. É por isso que muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores, quantos estão morrendo em depressão, quantos estão tirando as suas próprias vidas, quantos estão doentes, quantos estão deixando de viver, tentando resolver com suas próprias mãos, muitas das vezes, o momento difícil que a sua igreja está enfrentando. Amados, quando conversamos com outras pessoas, com outros pastores, com outras pessoas, vemos que vivemos em um momento difícil, sabe por quê? Crentes totalmente descompromissados, crentes totalmente que não aceitam e que não recebem a graça de Deus. Amados, eu gostaria que essa geração de crentes amasse a Deus como amam a sua vida pessoal. Porque hoje tudo é motivo para não se estar na igreja. Hoje tudo é motivo para não se servir a Deus. Amados, e só vai mudar a justificativa, só vai mudar a desculpa: eu não vou servir a Deus por causa do meu trabalho, por causa da minha família, por causa disso, por causa daquilo, porque só vai mudar a justificativa. Só vai mudar a desculpa. Sabe por quê? Porque a graça, entenda uma coisa, a graça, esse favor imerecido, ele foi aberto. Ele foi aberto para todos nós. Mas cada um só recebe segundo aquilo que busca. Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. A graça, o direito à salvação, ela é para todos. Ela é para todos. Infelizmente não. Desculpa, até corri na minha palavra. Até para esse infeliz desse momento que está agora, que eu, segundo a minha natureza humana, eu digo: tomara que quando a polícia pegar, nem traga ele preso. Mas até pessoas como essa, como esse Lázaro, que não é o Ramos, é o Barbosa, para não fazer igual o repórter, até homens como esse, a graça foi para alcançá-los. Parece uma palavra dura, né? Mas a nossa mentira não é muito diferente dos crimes dele. O nosso roubo, a nossa idolatria, a fornicação, o adultério, a prostituição,
não é muito diferente. Muitas vezes, quando negamos a Cristo, não é diferente. Porque a graça foi para todos. A graça foi para alcançar aquele que estava perdido. É como o ministro Elber estava falando, contando o seu testemunho. Amados, muito cuidado com aquele em que você lança palavras duras. Talvez seja esse que Deus ele tenha um propósito de salvação por meio da graça. Talvez aquele que hoje é o que te traz maior dor de cabeça, talvez possa ser aquele que um dia abençoe a sua vida. Pela minha palavra não, mas pela palavra de Deus, a graça pode todas as coisas. Mas amados, viver pela graça é uma questão de escolha. Viver pela graça é uma questão de decisão. Viver pela graça é eu, é você que temos que dizer: Senhor, reine sobre a minha vida. Sabe por quê? Existem muitos César para ocupar, ainda bem que não tem nenhum César aqui, né? Tem Júlio, que eu brinco que é Júlio César, mas não é o caso. Existem muitos Césares para ocupar o seu coração, para ocupar a sua vida, para dominar a sua vida. Mas se você resistir, se você abrir o seu coração para Deus, o Senhor Jesus, ele reinará sobre a sua vida. Amém. E tudo isso será expressado através de obras e através de frutos. Cristo, ele morreu por nossas vidas. Cristo, ele morreu não olhando pelos nossos pecados. Talvez você se sinta o maior dos pecadores, foi por você que Jesus morreu. Talvez você se sinta o maior dos justos, foi por você também, porque você está sendo mentiroso. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele morreu para nos trazer a ligação, para nos voltarmos a Deus. Amados, eu sei que vivemos em um momento difícil, em um momento em que manter a paz, em um momento em que manter a tranquilidade é difícil. Eu sei que vivemos um momento em que muitos vivemos assustados, muitos até atribulados, muitos preocupados. Mas eu tenho uma palavra a te dizer nessa noite: deixe a graça de Cristo reinar em sua vida. Deixe a graça de Cristo reinar em seu coração. Se você está com o seu coração atribulado, se você está triste, desesperado, preocupado, sem saber o que fazer, eu só tenho uma palavra a dizer a você, e que o Espírito Santo tome a direção do seu coração: deixe a graça de Cristo reinar em sua vida. Para vencermos o pecado, para vencermos as tribulações, para vencermos a dificuldade, para vencermos o abandono, o desespero, a desilusão, deixe a graça de Cristo reinar em nossos corações, e tudo dará certo em nome de Jesus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. E falando em graça, estamos aqui diante da mesa da Santa Ceia, a ceia do Senhor, aonde é algo do que já estávamos fazendo. Estávamos trazendo à memória esse momento de dor, esse momento de sacrifício. Agora, será se você já parou para pensar e recebeu da forma certa? Como? Quando falamos da dor de Cristo, até daquele fenômeno raro da hematidrose, quando o seu suor transformou em sangue, tem toda aquela explicação científica, são casos muito raros. Há casos que, o último caso aconteceu na Itália, acho que há mais de 80 anos atrás, quase 90 anos atrás, um caso muito raro. Quando paramos para pensar nisso, vemos o sofrimento de Jesus. Agora, nunca se esqueça que todo esse sofrimento foi para que você hoje tivesse vida. Amém? Tudo isso foi olhando para nós como nós somos e dizendo: meu filho, eu morro por você. Amém?
Glória a Deus. Oremos ao Senhor nesse momento. Amém. Talvez você nesse momento sinta em seu coração o peso. Talvez você sinta alguma condenação, algo que deixa o seu coração triste, até fazendo com que você se sinta em dúvida de participar da ceia. Mais uma vez, eu quero te lembrar uma coisa. Você não ceia para ter comunhão, mas você ceia porque você está em comunhão. Amém? Então, se você tem algo em seu coração que te traz peso, que te traz dúvida, que te traz incerteza, nesse momento ore ao Senhor. Nesse momento se arrependa. Nesse momento peça a Cristo que a sua graça, que o seu amor, que a sua bondade venha encher a sua vida e venha transbordar o seu ser. Aleluia. Sinta o toque do Senhor sobre sua vida nessa noite. Aleluia. E ore comigo. Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai. Meu Deus, apresenta os teus filhos, apresenta a tua igreja, Pai. Meu Deus, apresenta, meu Deus, este povo, Senhor. Meu Deus, nós sabemos, ó Pai, que os dias são maus, os tempos são difíceis, ó Pai. Mas nós sabemos que existe uma promessa maior, Senhor. Existe uma promessa, Senhor, de dias gloriosos, ó Pai. Ó meu Deus. E não só por interesse, ó Pai, desses dias, ó Pai. Mas por gratidão a Ti do que o Senhor já fez no passado, ó Pai. Ó meu Deus, nos perdoa, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Quantos de nós, ó Pai, muitas das vezes queríamos fazer o bem, Senhor. Queríamos não errar, mas infelizmente caímos no pecado, Senhor, na falha, no erro. Então, meu Deus, que o Teu Espírito Santo traga paz em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo traga paz, Senhor, em nossa mente, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Pai, nós queremos participar da ceia agora, Senhor, em paz em nossos corações, ó Pai. Meu Deus, porque, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que só é convocado, só é convidado à mesa aquele que está em comunhão, ó Pai, aquele que tem uma comunhão, Senhor. Então, meu Deus, em Teu nome, Jesus, sara nossas feridas, perdoa nossos pecados, ó Pai. Que ao ceiarmos, Senhor, venhamos sair daqui, Senhor, fortes, ó Pai, felizes e alegres, Senhor, por lembrarmos, Senhor, que um dia, Senhor, o Senhor morreu por nós, mas que um dia o Senhor prometeu que voltaria para nos buscar, Senhor. Para onde o Senhor estiver, nós também estejamos, ó Pai. Então, meu Deus, fica com a Tua igreja, fica com o Teu povo. Aqui está, Senhor, o pão, o suco, ó Pai. Meu Deus, ó Senhor, nós sabemos, meu Deus, que no mundo espiritual agora, Senhor, ó meu Deus, apesar de ser um ato, Senhor, um ato humano, um ato físico, um ato de alimento, Senhor, nós sabemos que no mundo espiritual traz uma grande importância, Senhor. Ó meu Deus, porque sabemos, Senhor, que através da Tua morte, através, Senhor, do Teu sacrifício, Senhor, foi que nos foi permitido novamente, Senhor, a aliança. Então, Pai, em nome de Jesus, que ao participarmos, Senhor, do suco e do pão, Senhor, que nós venhamos estar, Senhor, com o nosso espírito, com a nossa alma, Senhor, transbordante, Senhor, e vivas para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Tem ciúmes de mim, o Seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo as minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer.
Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. O que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei. Podem comer. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, a nova aliança que é feita através do meu sangue, o sangue que é derramado para a remissão, para a perdão dos pecados. Tomai e bebei, e tenham paz em Cristo. Podem beber. Essa canção, quem produziu, compôs essa canção, ele foi muito feliz quando ele compara, né, com a graça. Ele diz: se a graça for um oceano, nós estamos nos afogando, porque a graça é isso. A graça é isso. Então, cuidado, amados.